Bom dia, gente, tudo bem? Aqui é o professor Juan e hoje nós vamos continuar nosso assunto sobre citologia, que é o estudo das células e as suas partes. E na citologia nós falamos ali rapidamente sobre o histórico de vida, a descoberta que foi feita por Robert Hooke da célula, no qual ele denominou como espaços vazios, e que através de microscópio óptico ele conseguiu fazer essa observação com relação ao tipo de célula, aliás, com relação à estrutura da célula. Assim, é importante também a gente falar sobre os dois tipos principais de células: as células eucarióticas e as células procarióticas, que foi o que nós falamos também na última aula. Começamos a falar, na verdade. Então, se célula vem do termo células, que se designa espaço vazio, então o termo eucariótica, que nós vimos, refere-se àquele que tem o núcleo próprio. Assim como as células procarióticas são aquelas que têm o núcleo primitivo. Ou seja, a eucariótica, que é a célula animal e célula vegetal, ela vai ter uma membrana que protege o material genético e o núcleo. E assim, na procariótica, a gente não observa essa membrana. É ausente essa membrana nuclear, tá? Assim, células eucarióticas são todas as células cujo constituinte do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana. Essa membrana, ela tem o nome de carioteca ou simplesmente membrana nuclear. As células eucarióticas, elas têm divisões entre células eucarióticas vegetais, que foi aquela que Robert Hooke analisou, e temos células eucarióticas animais. A diferença entre elas duas, lembram que as células vegetais elas são mais retangulares e as células eucarióticas elas têm formas diversas, que nós veremos mais adiante. No entanto, quanto ao número de células, todo ser vivo ele pode ser de dois tipos: ser vivos chamados de seres unicelulares, que são seres formados por uma única célula, ou seja, a própria célula já é o seu corpo. Como exemplo, nós temos bactérias, cianobactérias. O que são cianobactérias? São bactérias primitivas, são bactérias muito antigas que ainda existem. Algas unicelulares, tá? Essas algas, gente, não são aquelas algas que a gente vê no mar. É alga, é aquela plantinha que você vê lá no Bob Esponja. Não, essas algas são também seres unicelulares. Eles são microscópicos, tá? Então a gente não vê eles a olho nu. Também alguns seres unicelulares são alguns tipos de fungos e alguns protozoários. Seres unicelulares são seres vivos. Seres pluricelulares, São seres vivos formados por muitas células. Esse mesmo ser pluricelular, ele pode ter outros nomes que designam a mesma característica. Eles podem vir com o nome pluricelular, multicelular, policelular, ok? Então, essas três nomenclaturas se referem a qualquer tipo de ser vivo que tem mais de uma célula. Nós temos como exemplo de seres pluricelulares os animais de um modo geral, incluindo os seres humanos. Lembra que nós humanos somos animais, porém animais racionais. Os vegetais, fungos, protozoários, alguns tipos, Então, os protozoários e as algas celulares podem estar classificados nesses seres pluricelulares dependendo da sua quantidade de células, tá? Assim nós temos exemplos aqui de uma imagem de um protozoário,
tá? Unicelular, de uma euglena, que é uma espécie de alga unicelular também, e que nós temos um animal que é um ser pluricelular. Assim, nós temos quantas formas das células? Elas podem ser ovaladas, tá? Que constitui o tecido epitelial, nossa pele. Elas podem ser hemácias, ou seja, células discoides, como você observa ali, ela parece um discozinho, tá? São as hemácias, nossos famosos glóbulos vermelhos. Assim também, elas podem ser fusiformes ou alongadas, que são as células musculares. Temos as células do tipo cocos, tá? Cocos refere-se a cocos, tá? Elas são redondinhas, alguns tipos de bactérias. Temos as células do tipo bastonetes, neste caso são bactérias, parecem bastões. E temos também as estreladas, que tem essa forma como se fosse uma estrela. Exemplo que nós temos aqui um neurônio. Assim, as estruturas das células eucarióticas basicamente são formadas por 3 partes, basicamente, porque na verdade elas têm uma infinidade de partes, tá? Mas na grande maioria, no fundamental, no supletivo, a gente trabalha mais com as 3 partes fundamentais a priori, que são a membrana plasmática, temos o citoplasma e temos o núcleo, ok? Então, o que é a membrana plasmática? Membrana é uma película muito fina, uma película bem pequena. Plasmática vem de plasma. E o que é o plasma? O plasma, ele é um líquido viscoso, ele é um líquido pegajoso. Então a membrana plasmática é a película que protege a área viscosa da célula, tá? Então essa membrana ela vai ter função de envolver a célula, protegendo ela, e também controla o que vai entrar e o que vai sair de substância, sejam açúcares, sais, água, entre outras coisas. O citoplasma, no caso, o termo cito, nós já sabemos que refere-se à questão das células. E plasma, eu já te falei que é a área viscosa, né? É um líquido viscoso. Então, citoplasma é a região viscosa da célula, se eu for traduzir. Assim, é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. E é nessa região viscosa da célula que se encontram os pequenos órgãos, que recebem o nome de organelas. Então organelas é o diminutivo destes órgãos. São órgãos microscópicos, tá? Só podem ser vistas com microscópio, e que assim como os nossos órgãos têm funções, para a célula também terão, tá? Respiração, digestão, excreção, criação, síntese de proteína, entre outras coisas. E o núcleo, que é a última parte, não menos importante, controla toda a atividade celular e também armazena esse material genético. Tá? O material genético é o que traz todas as nossas características familiares, que nada mais é do que o nosso DNA. Tá? E o que é DNA? DNA é a sigla, tá? Que na verdade em português ficaria ADN, é ácido desoxirribonucleico. Então o que é esse DNA? Ele é uma cadeia de proteínas que trazem características do nosso corpo, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, questão genética, de hábitos, entre outras coisas que passam de pais para filhos. Assim nós temos aqui como exemplo a nossa célula, tá? Então vamos observar aqui as 3 grandes partes: membrana celular, que é a primeira película que protege toda a célula. Nós temos aqui o citoplasma, que é esta região aqui um pouco mais marrom, que é a área viscosa da célula. É nela que vão se encontrar todos os pequenos órgãos
que são esses aqui coloridos. E esses pequenos órgãos aqui são chamados de organelas, mas alguns autores, em alguns livros, podem chamar eles de orgânulos, tá? Tanto orgânulos quanto organelas estão corretos, ok? Então, como eu te falei, essas organelas, cada uma vai ter uma função no corpo dessa célula: respiração, digestão, excreção, criar proteínas e assim por diante. E aqui nessa terceira parte, no núcleo, é nela que nós encontramos o nosso material genético, o DNA, e é nele que vão estar todas as nossas características, como havia dito: cor dos olhos, cor do cabelo, vai estar também a questão do seu gênio, humor. Então, o que você traz de características da sua família, de avô, de avó, tudo vai estar ligado dentro do DNA, tá? E também no núcleo é a região que vai controlar todas as células, é a área que é responsável por toda a atividade celular. Se não tivesse o núcleo, além de não ter onde armazenar material genético, não teria, entre aspas, o cérebro da célula, podemos dizer assim popularmente, tá? Não é o termo correto, mas seria como se fosse a área de a área cerebral da célula, tá? Mas o núcleo não é um cérebro, tá? Não confunda. O núcleo é uma porção central que ele armazena o material genético e ao mesmo tempo que ele controla toda a atividade celular, tá? É ele quem é o manda-chuva de tudo, é ele quem diz o que pode, o que não pode e o que fazer em cada parte da célula e em cada organela, ok? Bom, crianças, nós fechamos a nossa aula de hoje aqui do nosso supletivo do Educacentro e na próxima aula daremos continuidade, já falaremos parte a parte. Nós iremos falar sobre a membrana celular como um todo, falaremos depois do citoplasma e toda a sua especialização, falaremos também do núcleo e suas especializações, tá? Então, por hoje, nós fechamos conteúdo de células eucarióticas, procarióticas, histórico celular e entramos na citologia específica, que já é falando das partes celulares, ok? Então, até a próxima aula. Ainda não vou deixar uma atividade para vocês, mas na próxima aula eu já irei, porque nós vamos fechar o assunto, então é necessário fazer uma atividade de fixação. É importante que vocês não deixem de fazer as atividades e exercícios, porque são através delas que eu vou saber se vocês estão compreendendo o assunto ou não. Então até a próxima, espero que tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem chamar no meu número privado no WhatsApp para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, até mais. Se inscreva no canal, deixe o seu like e sua opinião nos comentários. Bom dia, aqui quem está falando é o professor Everton Antônio e nós iremos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula, que nós vamos iniciar hoje História do Brasil. Talvez seja um dos assuntos mais importantes da história do Brasil, é o que mais cai em concurso público, é o que mais cai na prova do Enem. Então, a gente vai iniciar hoje o Brasil Colônia. Galera, para você que está em casa, desculpa por a gente estar continuando assim nessas aulas online, só que só tem dessa forma que a gente pode fazer. Infelizmente, nós estamos nessa pandemia. O que é interessante de se notar para você entender o Brasil Colônia, é necessário que você entenda uma perspectiva, um período chamado as Grandes Navegações. Por quê, professor? Porque é dentro dessa perspectiva da qual os europeus estavam tentando encontrar uma nova rota para as Índias, para poder comprar as famosas especiarias, que eles acabam por encontrar regiões até então desconhecidas aí do mundo. Desconhecidas, todo mundo sabe que eles conheciam. E só para relembrar vocês, em 1500, dentro da mesma perspectiva das grandes navegações, tentando encontrar
uma nova rota ali para as Índias, os portugueses acabam por chegar aqui no Brasil, em 1500, lá na cidade de Porto Seguro, lá na Bahia. Prestem atenção. E a partir do momento que eles chegam aqui, se inicia o período chamado colonial? Não, calmem. O que é interessante, de 1500 a 1530, nenhum português veio morar para cá. Ele simplesmente veio trabalhar, veio esporadicamente aqui, de vez em quando, retirar alguns produtos. Eles vinham para cá dar uma visitada assim de 1500 até 1530. Eles não colonizaram ainda, eles vinham de vez em quando, esporadicamente, encontrar e procurar uma madeira apenas. O nome dessa madeira é pau-brasil, tá bom? Que essa madeira é usada para tintura de roupa, de tintura de alguns móveis. Então é muito importante, tá bom? Então a partir de 1500 até 1530, eles vinham buscar o famoso pau-brasil. E quem é que fazia essa extração do pau-brasil aqui nesse período? Era o índio, tá bom? Através de uma perspectiva chamada de escambo, tá bom? Eles faziam escambo com os índios e acabavam por simplesmente trocar produtos com os indígenas. Trocar alguns... Que produtos são esses? Espelho, algum tipo de pano com os indígenas. Aí você me pergunta, poxa professor, mas o cara vai cortar uma árvore pesadíssima, que é a árvore de pau-brasil, para trocar com espelho, com pano? Não, mas você tem que pensar dentro da mesma perspectiva do índio naquele momento. O índio, ele não entendia e nem sabia. Você imaginava uma pessoa que nunca se viu no espelho e se olhar para a primeira vez? Então, isso tem uma perspectiva profundamente inicial. Nunca se tinha tido um indígena ter se olhado no espelho. Então, era o próprio indígena que cortava essa árvore e levava lá para os navios, para mandar lá para a Europa. Tá bom, galera? Então, o que acontece? A partir de 1530, ou seja, 30 anos depois do descobrimento daqui do Brasil, eles vão iniciar o processo de colonização. Por que 30 anos depois, professor? Porque outros países, nesse intertempo que eles não estavam aqui, começaram a visitar essa região. Então, se eles não vêm para cá, ocupar essa região, a partir de 1530, eles iam perder essas regiões aqui, o Brasil, para outros países europeus, tá bom? Então, essa foi a razão por eles começarem logo, a partir de 1530, a colonização. Isso quer dizer que somente aconteceu o de um português vir morar para cá e colonizar e manter contato com os indígenas só a partir de 1530, tá bom? Então, outra coisa também que vai fazer com que eles venham para cá, eles tinham esperança de encontrar ouro no Brasil, porque nos outros países, na outra região lá da América Espanhola, eles encontraram de primeira logo ouro, tá bom? E outra coisa também, a primeira expedição que vai vir para morar aqui no Brasil vai vir a partir de 1530, sobre o domínio e organização de um português chamado Martim Afonso de Souza, tá bom? Então, quais eram as atribuições? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que expulsar pessoas que estavam aqui, que não eram portugueses, procurar ouro para ver se melhorava a economia de Portugal, e o que mais? Criar organizações administrativas, tá bom? Então, qual vai ser a primeira organização administrativa do Brasil? Vai ser chamada de capitanias hereditárias. Eram pedaços de terras laterais que eram oferecidos para alguns poderosos, ricos lá de Portugal, que viessem para cá, que quisessem vir para cá, que também quisessem vir e tivessem dinheiro para iniciar aí o processo de colonização. Cada pessoa recebia uma capitania lá em Portugal, mas só que dessas capitanias, como se fosse um estado,
que eram todas laterais, assim, acho que você já deve ter visto em algum livro de história. Essas capitanias, elas eram doadas, tá? O rei de Portugal doava para essa pessoa, e ele vinha de lá para cá para poder iniciar o processo de colonização. Tá bom, galera? Então se estabeleceu dessa forma. Então, qual era o objetivo dessas pessoas que vinham para cá? Acompanhar, avaliar e o desempenho das capitanias. Então, uma única pessoa vinha lá de Portugal para poder acompanhar esse processo de colonização. Mas o que é interessante, dessas capitanias hereditárias, somente 2 deram certo. A do Rio de Janeiro e a outra de Pernambuco. Mas por que eles não vieram, professor? O cara recebia lá, a capitania dele não vinha. Porque era muito caro vir de lá de Portugal para poder investir todo o seu dinheiro em terras até então desconhecidas, pessoal. Então, a partir do momento que não deu certo esse processo de capitanias hereditárias, com cada pessoa com a sua terra, com cada membro lá recebendo a sua terra, que eles não vinham mesmo, o que aconteceu? Eles tiveram uma nova ideia, que é a concepção sobre o governador-geral. Vinha uma única pessoa lá de Portugal para cá, para o Brasil, para governar essas capitanias. E qual era a intenção dele? Acompanhar, avaliar e ver o que estava acontecendo aqui no Brasil nesse período, tá bom? Então, só para vocês prestarem atenção rapidão. A economia do Brasil colônia, nunca mais se esqueçam disso, vai girar em torno de um único produto. Que produto é esse, professor? O açúcar. O açúcar nesse período, dentro da Europa, tinha grande valor de mercado. O mercado adorava o açúcar. Então vai se estabelecer todo mundo que vem lá de Portugal para vir para cá colonizar, vem com o único intuito, produzir, retirar e vender o açúcar. O açúcar, tá? A cana de açúcar. Então, o que se estabelece? A indústria açucareira na colônia foi estruturada num sistema de latifúndio. Ou seja, o cara que recebia, o donatário que recebia a sua capitania, ia doando pedaços de terra para pessoas que quisessem vir de Portugal para cá. Pessoas que também tinham que ser doido, porque o Brasil era muito nativo ainda, era muito atrasado. Então, eles vinham com a intenção de produzir, vender o açúcar. E quem é que vai trabalhar para eles? Para poder fazer essa plantação do açúcar? Inicialmente, os portugueses vão tentar implementar o índio. Mas como não deu certo, por vários fatores, as doenças são um dos fatores desse, eles vão acabar por alocar o negro africano. Porque eles não conheciam a região, era mais difícil eles fugirem. Então é assim que se inicia para fazer a plantação de açúcar, um dos maiores desastres da história da humanidade, que é a escravidão do homem pelo homem. Então quem vai fazer essa plantação para eles aqui eram os negros, que vinham lá do continente africano, infelizmente, tá bom? Então, a mão de obra para fazer essa produção do açúcar vai ser primeiramente indígena, não vai dar certo, por diversos fatores, doenças que os europeus traziam para cá, acabaram por matar grande parte dos indígenas. E outra, eles conheciam o território, qualquer coisa, tchau, eles fugiam muito rápido. Então era dessa perspectiva que eles começaram a usar a escravidão negra, tá bom? Vamos lá. Então outra coisa que eu tenho que falar para vocês é como funcionava a sociedade dentro do Brasil colônia. A sociedade é extremamente agrária no Brasil colônia. Agrária em torno de qual produto? Açúcar. Açúcar, tá bom? Extremamente escravista a sociedade. Ou seja, ligado à escravidão de negros e indígenas. Então eram os negros que eram a costa, as pernas dos colonizadores que vieram para cá, para o Brasil, tá? Pouca mobilidade. Não havia mobilidade aqui no Brasil? Não. Se você fosse escravo, você ia morrer escravo. Se você fosse português,
se você fosse europeu, você iria sempre viver dentro dessa perspectiva. Sociedade extremamente patriarcal, onde se tem uma perspectiva em torno dos pais. O pai era que mandava em tudo, o dono das terras, que se tinha essa perspectiva aí de mandar na sociedade, tá bom? Então, no geral, galera, o que se estabelece? O Brasil, dentro desse período aí inicial, eles vão cultivar primeiro o açúcar, que tinha grande valor no mercado, que eles vão vender para outros países europeus, porque o açúcar, somente gente rica, a elite brasileira que consumia o açúcar, a elite brasileira não, a elite europeia, porque brasileiro mesmo nessa época aí não consumia, não chegava nem perto de açúcar, porque era muito caro. E quem produzia e mantinha esse açúcar eram os negros e os indígenas, tá bom? Então, no geral, o Brasil colônia gira em torno do açúcar, da produção, gira em torno do escravismo, gira em torno da exploração, tá? De produtos da floresta. Então, esses portugueses que vinham para cá sofriam muito também por conta da selva, né? Era um lugar muito, muito perigoso ainda. Existiam várias tribos no Brasil que, infelizmente, elas foram sendo dizimadas mais pela espada do europeu. Não, professor. O que mais matou esses indígenas que vieram para cá foram as doenças que os europeus trouxeram para cá. Doenças essas que os índios não tinham anticorpos. Vocês sabem que são anticorpos, né? Eles não tinham preparação para essas doenças, tá? Eles não tinham proteção para essas doenças que vinham para cá. Doenças sexualmente transmissíveis, que acabavam passando para as índias acabando passando para os maridos. Doenças como gripe, a varíola, eles acabaram trazendo para cá e acabou por matar grande parte dos indígenas aqui. E fora os assassinatos mesmo, que eles mataram à torta e à direita aqui no Brasil colônia, tá? Então, primeiramente, eles, nos 30 primeiros anos, eles vêm para pegar um tipo de produto, que é o pau-brasil, que é para pintura de roupa. A partir de 1530, eles estabelecem lá as capitanias hereditárias e logo em seguida o governo geral e logo em seguida eles estabelecem toda uma produção. Todo mundo que vinha para cá, a partir desse momento aí, vem para se estabelecer em um único produto. Qual é esse produto? Esse produto é o açúcar, a cana-de-açúcar, dentro da perspectiva do Brasil colônia. Espero que vocês todos tenham entendido a minha aula de hoje, que é o Brasil colônia. Quando voltar a aula, nós iremos passar de novo esse assunto no quadro, que é importante que vocês copiem, porque esse assunto é muito importante. Um grande abraço em vocês e até a vitória sempre. Mais uma semana de língua portuguesa. E o assunto de hoje é o conhecimento de mundo na análise da intertextualidade. O conhecimento de mundo representa fator decisivo na análise da intertextualidade. Partindo do princípio de que a linguagem cumpre um papel estritamente social, nós nos posicionamos na qualidade de interlocutores ao ouvirmos e ao lermos acerca de algo. Constatamos que essa função social foi realmente cumprida, executada. Emergindo um pouco mais além no tocante a essa análise, esse caráter coletivo da linguagem faz-nos crer que um discurso, independente da maneira que for proferido, seja ele verbalizado ou não verbalizado, dramatizado, enfim, manifesta-se como produto de outros discursos, ou seja, parte da enunciação de quem a proferiu, no caso de quem a falou, ou parte da enunciação, ou parte do sujeito também, no caso, o enunciador. Se apoia, subsidiar-se em algo já dito, já falado, já conhecido. Vale afirmar, dessa maneira,
que ele faz disso um objeto maior para, por meio do posicionamento que assume, reiterar, refutar, debater, reafirmar, reformular, entre demais procedimentos. Tudo isso que foi aqui mencionado serve de apoio para chegarmos ao ponto crucial da nossa discussão, materializado pelo que denominamos de intertextualidade. A intertextualidade nada mais é do que as relações que se estabelecem entre as ideias de um texto e outro. Vale ainda enfatizar que essa interpretação das diferentes vozes que se manifestam dentro de um discurso somente se dá por viabilizada a partir de uma habilidade inerente a todo e qualquer interlocutor, o conhecimento de mundo. Que conhecimento de mundo seria esse? Tá? Dessa forma, a gente tem que enfatizar que essa interpretação das diferentes vozes que se manifestam dentro de um discurso somente se dá por viabilizada partindo de uma habilidade inerente e todo qualquer interlocutor, o conhecimento de mundo, ou seja, o conhecimento prévio de que ele se dispõe acerca, sobretudo, dos fatos sociais, das leituras que já realizou, dos filmes que já assistiu, enfim, toda a bagagem cultural que ele traz consigo, no sentido de dar vida, significação àquilo, que compartilha mediante as circunstâncias da comunicação, que permeiam o cotidiano de uma forma geral. Então, quando essa gama de conhecimento não se faz manifestada, a decodificação do discurso por parte do interlocutor se torna um tanto limitada, dado o fato de que ele não se dispõe desse mecanismo que torna uma leitura mais precisa, mais decifrável. Digamos assim, equivale dizer que quanto maior for o repertório, maiores serão as chances de decifrar as intenções, as pretensões discursivas que se atribuem ao sujeito enunciativo e, consequentemente, a atividade comunicativa será mais efetivada, sem dúvidas algumas. Ou seja, qual a importância desse conhecimento de mundo? Para mim falar sobre determinado assunto, sobre qualquer coisa que for, eu tenho que ter conhecimento de mundo sobre aquilo. Eu posso não conhecer totalmente, mas eu já ouvi falar, entendeu? Então, em qualquer assunto que a gente for conversar, ou qualquer tipo de texto que a gente for discutir, essa questão da intertextualidade diz muito sobre isso. Tá? Para me ler algo, para me entender algo, eu tenho que ter um conhecimento breve daquilo que está se falando, entendeu? Eu não posso chegar num assunto, numa questão de intertextualidade, sem ter base alguma de um outro assunto. É como se eu tivesse que falar de um assunto, tendo que conhecer uma outra situação. Para me falar de algo, eu tenho que ter conhecimento básico sobre aquilo, senão eu não vou conseguir discutir, eu não vou conseguir entender. Como a gente consegue ver isso na questão dos textos? Vamos lá ver uma intertextualidade na questão do dia a dia. Como a gente consegue perceber isso? Que é o próximo tópico, relação entre textos. A intertextualidade acontece quando o texto ele retoma uma parte ou totalidade de outro texto, que é o texto-fonte. Geralmente, os textos-fonte são aqueles considerados fundamentais em uma determinada cultura. Tem um exemplo aqui dos anos 90, Pedro Luiz e Fernanda Abreu lançaram a canção Tudo Vale a Pena. E o refrão ele diz o seguinte: tudo vale a pena, sua alma não é pequena. E na verdade, essa música que eles criaram faz referência a um famoso poema, Mar Português, de 1934, do poeta Fernando Pessoa. E ele fala assim: o texto fonte, na verdade, entendeu? O texto base, ele é assim: valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ou seja, com base nesse poema, se criou essa música nos anos 90. Então, tudo que se cria tem como base alguma coisa, entendeu? É assim que a gente consegue ver a intertextualidade. Para me falar de algo, eu tenho como base uma outra coisa. No caso, para se criar uma música, veio de um poema, entendeu? E se a gente for pesquisar mais a fundo, esse poema provavelmente ele teve inspiração em uma outra coisa, que a gente não vai conseguir saber, né? Claro, agora. Mas, geralmente, quando eu falo em textos, em música, em poema, né, em literatura, sempre um texto ele vai ter como base algo que já existe, entendeu? Vamos passar mais adiante aqui. Como a gente consegue ver também a questão da intertextualidade em cartoon. O que é cartoon? É aquelas mini tirinhas, né? Trouxe como exemplo esse cartoon Vida de Passarinho, tá? Ele diz assim: uma pedra no meio do caminho. Olha, o passarinho tá andando. Uma pedra no meio do caminho. Aí o segundo balãozinho vai lá. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. E aí ele pula a pedra, né? Gente, quando ele fala assim, uma pedra no meio do caminho, ele está fazendo referência a um poema de Carlos Drummond de Andrade, que foi escrito em 1930, tá? Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse poema, mas ele é um poema muito renomado, tá? Que ele fala o seguinte, olha aqui o poema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nossa. Mas, e esse poema de Carlos Drummond de Andrade no caso, ele é uma referência, tá? Até o dia de hoje, ele foi escrito em 1930. Então, olha aqui, esse cartoon Vida de Passarinho tá fazendo uma intertextualidade com um poema de Carlos Drummond de Andrade, tá? Olhem aqui a referência. E a seguir a gente vai ver exemplo de intertextualidade em forma de citação, paródia ou paráfrase, tá? Citação. O que é uma citação? Esse procedimento intertextual acontece quando um texto reproduz outro texto ou parte dele para sinalizar que houve a reprodução de outro texto. São utilizados alguns marcadores, como as aspas. Dessa forma, o texto deixa claro que o trecho ou o texto citado foi tirado de outra fonte. É muito texto falando de texto, né? Só que na questão da citação, gente, eu sempre vou deixar em evidência que esse texto está sendo citado. Seja por meio de travessão, seja por meio de aspas. Muitas das vezes pode estar em negrito, tá? Mas tem que estar marcado. É uma regra, tá? Tem que estar marcado. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, uma propaganda da Chevrolet. Ela é bem antiga, 2001. Olhem aqui, é uma propaganda da Chevrolet. Do pó vieste e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. Olhem lá, o que está entre aspas? Do pó viestes, ao pó voltarás. Vocês conseguem pensar o que está citando aqui? 1, 2, 3, valendo. Ninguém vai responder, claro, né? Faz referência à Bíblia, tá? Do pó viestes ao pó voltarás. E preste atenção na aspas. Por que aspas? Porque é uma citação. Citação sempre vai vir com alguma pontuação, fazendo referência de que aquela frase, ela não é nova, ela não é daquele autor.
ela é de outra pessoa, ela é de um outro texto, tá? Esse procedimento intertextual acontece quando um texto reproduz outro texto, foi o que eu falei. A compreensão adequada de um intertexto depende naturalmente do conhecimento do texto-fonte. Nesse exemplo aí, né, a propaganda buscou inspiração do texto bíblico, do pó viestes ao pó voltarás, que está marcado pela aspas. Então, para a gente entender essa citação, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento da Bíblia, né? Um mínimo, para a gente poder entender do que está se falando. Um outro tipo de intertextualidade é a questão da paródia. A paródia, ela consiste em uma subversão ao texto-fonte, recriando-se de maneira satírica ou crítica. Dizendo de outra maneira, a paródia ironiza o texto original e inverte o seu sentido, tá? A gente pode ver um exemplo, a canção do Exílio, de 1847. Ele é um dos textos mais parodiados da cultura brasileira, exercendo sua influência por várias gerações. Gente, o que foi a canção de Exílio? Né? A canção de Exílio, ela foi escrita, né, quando estava tendo aquelas prisões, né, tempo de ditadura, tudo isso. Então, foi feita essa canção de exílio, que foi quando os presos estavam exilados numa ilha e aí começaram a escrever, tá? Ela diz o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Tá? E enfim, eu peguei só essa parte, mas eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já escutaram esse trecho da canção de Exílio, tá? De Carlos Drummond também, gente. E aí, lembrando, voltando aqui, olha, a paródia é uma subversão ao texto-fonte e ela sempre vai ter uma forma satírica, uma crítica, uma piada, entendeu? Vai ter muito esse teor de sátira, de humor. Geralmente, a gente pode até trazer mais um pouquinho pra frente a paródia, como a gente tem várias músicas base, e aí não tem aqueles humor, né? Os humoristas, eles pegam essas músicas e recriam em cima da música algo fazendo piada com alguma coisa, né? Paródia. Olhem aqui, tem uma paródia aqui composta pelo humorista o Jô Soares. Uma paródia da canção de Exílio, que tá aqui em cima, que eu mostrei pra vocês. Ela fala assim: minha Dinda tem cascatas, onde canta o curió. Não permita a Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó, tá? Então, esse texto, no poema, no caso de Gonçalves Dias, que foi esse de cima, o eu lírico, ele deseja cantar a saudade que ele sente da terra natal, que seria o Brasil, né? Enfatizando seus encantos e as belezas naturais. E o texto do Jô, ele desconstrói o sentido do texto original, já que o eu lírico quer distância da terra natal, pois prefere as mordomias da casa da Dinda, como ficou conhecido a residência oficial do presidente da República na época, que era o Fernando Collor, tá? Então, gente, aqui, enquanto aqui o Gonçalves Dias, ele quer voltar para casa, né? Quando ele fala, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele tá sentindo saudade do Brasil, ele tá sentindo saudade de casa. Em contrapartida, o Jô, né, aqui no poema dele, ele quer mais distância, tá? Terceiro, paráfrase, outro tipo de intertextualidade. O que é a paráfrase? A paráfrase, né? Fazer uma paráfrase significa reproduzir as ideias de um texto, só que utilizando outras palavras dentro de uma nova montagem. No caso, você vai falar sobre um texto, mas com outras palavras. No caso, com
com o que tu quer falar, com o que tu acha, no caso, a opinião da outra pessoa que está fazendo a paráfrase. Exemplo, olha esse exemplo aqui de poema, ou no quadro 1, o poema original. Ai que moleza no corpo, ai que moleza no corpo, uma vontade de me estender no chão, deixar que o capim cresça em volta, deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim. Estranha alegria de virar uma paisagem. Esse poema é de Bento Nascimento. E aí fizeram uma paráfrase. Olhem aqui o segundo quadrinho. Ai que fraqueza nos membros. Lembrem que o texto original fala ai que moleza no corpo. E aí, né? Olhem aí. Ai que fraqueza nos membros. Ai que fraqueza nos membros. Um desejo de deitar no piso. Permitir que o mato aumente ao meu redor. Permitir que os insetos, os fungos se alojem em mim. Desconhecida felicidade e vontade de virar paisagem. Olhem só, gente. O segundo texto quer dizer a mesma coisa que o primeiro, que o poema original, mas com outras palavras, né? Quem recriou, quem fez a paráfrase, disse a mesma coisa, mas com suas próprias palavras. Então, a paráfrase acontece assim. Olhem aqui esse segundo exemplo, texto 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Carlos Drummond de Andrade. Texto 2. Olhem aí a paráfrase. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada, entortou, mas vou até o fim. Foi de Chico Buarque, tá? É uma música que ele fez. Então, olhem, gente. Quer dizer a mesma coisa que o texto 1, só que com outras palavras. Eu trouxe exemplos também aqui, olha. Olha essa propaganda do Bombril, Monbiju. Lembram? Passou na TV. Essa daqui faz o quê? Faz uma referência à Mona Lisa. Olhem a Mona Lisa. E aí, Monbiju, né? Essa propaganda. Olha esse segundo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar desse primeiro quadro aqui, do Grito, né? O quadro do Grito de Edvard. Quase não consigo falar. Edward. E aqui é os Simpsons, né? O Homer dos Simpsons. Olha a questão da intertextualidade, né? Olha esse daqui. Esse aqui é um... Acabei de esquecer a palavra. É um comercial. Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. Olha, faz referência ao quê? Piratas do Caribe. Olha como até a batata tá com uma espada aqui. Então, referências, né? Um texto fazendo referência a uma outra situação. Olha aqui, voltando para vocês darem mais uma olhadinha, tá? E é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula. Continuidade aos assuntos da sociologia. Hoje nós vamos falar sobre o segundo entre os 3 principais teóricos da sociologia que a gente trabalha. Hoje nós falamos alemão, que nasceu em 1864 e morreu em 1920. As teorias de Weber tentavam entender as mudanças sociais que se desenvolviam nos cernes das grandes cidades, que viviam a época da Revolução Industrial. O que acontecia? Weber também observou que a maioria das cidades, a maioria dos centros urbanos europeus passavam por transformações dadas principalmente por conta da Revolução Industrial. Mas vamos lá. Weber tem como objeto de estudo a sua sociologia compreensiva, né? Que ele desenvolve no final do século XIX, para tentar compreender, para tentar entender o sentido que cada ator dá à sua própria conduta.
a sua própria maneira de agir na sociedade. Olha só, a sociologia compreensiva de Weber se baseia na ideia de considerar a motivação dos indivíduos e dos grupos diante das ações sociais que os mesmos praticam. Claro, levando sempre em consideração a sociedade em que todos nós vivemos. Portanto, para Weber, a realidade social é o conjunto ou é o resultado das formas de relação que os sujeitos mantêm entre si. Para Weber, a realidade social é o resultado das formas de relação que os sujeitos mantêm, claro, em sociedade. É possível entender que as ações, segundo Weber, não têm sentido próprio, mas sim o sentido que cada um de nós atribuímos a elas. Ou seja, nós vamos dar sentido às nossas ações. A interpretação do passado, por exemplo, serve para a compreensão das mudanças que ocorrem dentro da sociedade. Olha só. Seu objeto de estudo vai ser denominado de ação social. E o que seria isso? A ação social vai ser algo que Weber diz que é o processo comunicativo entre os sujeitos na sociedade, tomando como início, tomando como ponto de partida, o sentido que cada um dá à sua ação e ao objetivo que leva aquela ação. Olha só o conceito aí no slide. É toda conduta humana que interfere com outros e consigo mesmo. Conduta humana é o ato, é uma omissão ou uma permissão que nós damos, dotada de sentido subjetivo, dado por quem executa, tendo em vista a ação de outros indivíduos. Pormenores. Cada um de nós vai dar sentido à nossa própria ação. Olha só, quem dá sentido ao social é o indivíduo. As ações sociais são dotadas de causa, intenção e expectativa. Olha só, Weber, ele acreditava que a principal função da sociologia era tentar compreender os diversos aspectos da ação social, que para ele é qualquer ação realizada por cada um de nós, qualquer ação realizada por um sujeito, dentro de um meio social. Mas, porém, possui um sentido determinado pelo seu autor. Em outras palavras, uma ação social, ela é uma ação a partir da intenção que é dada por cada um de nós, sendo que existe o autor e o interlocutor dessa ação. Exemplos: a moda, o consumo, o mercado, a política, a religião, o crime, o trabalho, etc. Olha só, presta atenção aí no slide de novo. Max Weber nos dá um interessante exemplo. Imaginemos dois ciclistas que andam na mesma rodovia em sentidos opostos. O simples choque entre eles não é uma ação social, mas a tentativa de se desviar um do outro já pode ser considerado uma ação social, uma vez que o ato de se desviar para um lado já indica para o outro a intenção de evitar o choque, esperando uma ação semelhante como resposta. Que isso? Tu vem na tua bicicleta na minha direção e eu mostro para ti que eu quero desviar. Eu vou para um lado. A minha ação é ir para um lado. A tua, como resposta, a tua tem que ser de ir para outro lado. Só que, claro, tu não és obrigado a ir para o outro lado. Olha só. A ação social para Max Weber pode ser dividida em 4 ações fundamentais: a tradicional, a afetiva, a racional com relação a valores e a racional com relação a fins. Na visão de Weber,
A função do sociólogo, ou da sociologia, como eu falei ainda há pouco, é compreender o sentido das chamadas ações sociais e fazê-lo encontrar os nexos causais que as determinam, ou seja, encontrar as causas que vão determinar essa ação. Entende-se que ações imitativas, nas quais não se confere um sentido para o agir, não são ditas como ações sociais. Mas o objeto da sociologia é uma realidade infinita e, para analisá-la, é preciso construir tipos ideais. Tipo ideal é uma construção sociológica para tentar entender, para tentar analisar a realidade qual nós vivemos. Mas o objeto da sociologia é uma realidade infinita e, para analisá-la, é preciso construir tipos ideais. A partir daqui, nós vamos falar de cada um dos tipos de ação social separadamente. A gente começa aí na ordem do teu slide pelo número 4, tá? Que é a ação social do tipo tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados. Que é isso? A ação social do tipo tradicional, ela está alicerçada em hábitos e costumes firmados na vivência do sujeito. Ou seja, o indivíduo vai agir de uma determinada forma porque sempre se agiu daquela forma. Seus pais são cristãos, você nasceu, batizaram você na igreja cristã. Ponto. Um exemplo de ação social do tipo tradicional. Aí para ti, o número 3, afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como o orgulho, a vingança, a loucura, a paixão, a inveja, o medo, etc. Esse tipo de ação social, ele é realizado com base nas emoções dos indivíduos. O objetivo desse tipo de ação social é mostrar os sentimentos pessoais, os sentimentos individuais, como o choro, ou o luto, ou a risada, os momentos alegres, tristes. No entanto, levando em consideração, claro, os fins que você deseja atingir a partir daquela sua ação. Aí para ti, o número 2, a ação social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja ético, religioso, político, estético, moral, profissional. O que é isso? É quando o autor da ação orienta o seu sentido de acordo com os seus valores e convicções pessoais. O autor, ele orienta e dá sentido à sua ação, de acordo com o que ele acredita ser correto, o que pode ser observado no exercício das suas ações, baseadas, por exemplo, nas suas crenças religiosas. Exemplo, estamos na quaresma, né? Quem é cristão sabe muito bem o que é isso. E, por exemplo, dentro das suas crenças religiosas, lhe foi pedido para não comer carne vermelha durante 40 dias. Então, os seus valores religiosos fazem com que você obedeça a esses dogmas. Fazem com que você não coma carne vermelha durante esses 40 dias. O número 1 aí para ti. Ação social racional com relação a fins, na qual a ação é estritamente racional. Toma-se um fim e este é então racionalmente buscado. Há a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. É assim. Quando é tomada, tendo em vista um objetivo racionalmente estabelecido, no qual o autor da ação busca atingir o resultado, e para isso vai utilizar os meios necessários. A conduta científica, por exemplo, em busca de fenômenos, é um exemplo, né? Hoje se estuda o coronavírus para que amanhã se consiga erradicar a doença, por exemplo. Hoje você estuda para que no final do semestre você consiga fazer uma prova e finalizar o seu ensino médio. Assim se dá a ação racional com relação a fins.
Olha só, presta atenção. A ação tradicional é a ação menos consciente, tem base no costume e nos hábitos totalmente irracionais. Hábitos e costumes arraigados são a principal motivação. Os ingleses adoram a monarquia, porque a monarquia é secular ali na Inglaterra. Votar sempre nos mesmos políticos, nos mesmos partidos. Não comer carne na Semana Santa também pode ser uma ação tradicional, mas eu usei lá como ação racional com relação a valores. E você católico, quando passa na frente de uma igreja e faz o sinal da cruz, é algo tradicional. Segundo tipo, a afetiva. É uma ação orientada basicamente por emoções. Ação irracional é aquela advinda de emoções imediatas, como a vingança, o desespero, a inveja. Olha os exemplos. Ter ciúme da amiga do namorado, vingar-se de uma ofensa recebida, ser fã de um político, idolatrar um artista e respeitar as pessoas mais velhas. Tudo isso é exemplo de ação afetiva. Ação racional orientada ou com relação a valores. As ações sociais racionais com relação a valores ou convicções determinadas, a gente vai levar em consideração a fidelidade dos valores, né? Aqueles valores sociais que você carrega consigo. Por exemplo, você é contra o aborto por conta de uma concepção religiosa. O capitão que afunda lá com o seu navio, o capitão do Titanic que afundou com o navio, é um valor que ele tem. O navio, ele é o capitão, então ele vai junto com o navio. De novo, não comer carne na Semana Santa. Não mentir, não aceitar suborno, cumprir a sua palavra, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Todas essas são ações com relação a valores. E por último, a ação racional com relação a fins. É aquela que se busca resultados. É aquela que você vai ter estratégias para alcançar o seu objetivo. Por exemplo, estudar para passar de ano. Ser comportado para ganhar um prêmio. Ou as crianças que se comportam o ano todo para ganhar um presente do Papai Noel. Parecer honesto para se eleger, uma tática política. E aplicar na bolsa para ganhar dinheiro. Todas essas ações são racionais com relação a fins. Por exemplo, vamos englobar tudo só de uma vez. A ação de um professor. Ação social do tipo tradicional. O cara é professor porque tem muitos professores na família. Isso é tradicional. O cara é professor porque ele sente prazer em ensinar os alunos. Isso é afetivo. O professor acha que só a educação vai mudar os rumos do seu país. Isso é racional com relação a valores. E o cara é professor porque no final do mês ele acha que ele vai receber um salário muito bom. Isso é racional com relação a fins. Olha só. Sobre Weber, era isso que você deveria entender. Saber o que é a sociologia compreensiva, saber o que é a ação social e conseguir identificar os seus tipos. É isso. Até a próxima. Bons estudos.